Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalton Domingues, sou psicólogo clínico. Tudo bom? Meu nome é Luiz Felipe, também sou psicólogo clínico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma obra muito marcante aí também para as adolescências nossas, né? Que é Death Note. Death Note, muito conhecido, não? E vamos especificar um personagem, né, que é o protagonista de Death Note, que é o Light Yagami, ou Kira. Sim, e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma parte que o Kira é um personagem que envolve muita moral, muitas controvérsias, então a gente vai tentar falar um pouco mais sobre algumas questões da personalidade dele. E para a gente entender como tudo começou, cabe falar do Kira no primeiro episódio em especial, em que vão ter ali algumas questões, né? O primeiro, ele é o estudante mais inteligente do Japão, né? Que a obra nos dá de informação, isso um pouquinho mais para frente, mas enfim, ele é um gênio, em outras palavras. Ele é bom em tudo que ele faz, ele joga tênis como ninguém, ele é Olimpíada de Matemática, e o que precisar, o cara tá lá em cima. Parece alguém perfeito. Quase isso. E na prática, o que isso gera nele? Gera um certo complexo ali de uma superioridade, um ego inflamado, que vai atrapalhar ele em alguns momentos, inclusive. Sim, isso antes do caderno, né? Antes do caderno ele já apresenta um ego muito grande. E, querendo ou não, a obra dá um pouco de motivo para ele ter esse ego, né? Imagina, o cara mais inteligente do Japão. Até no primeiro episódio ele mostra que até as mulheres são apaixonadas pelo Light. Ele aparenta ser um cara alto, um cara bonito. Verdade. Então, o Light ele já tem tudo. E menciona até o TED dele, né? Isso, exatamente. Tem justamente por o cara ter tudo, né? Tem ali um tédio existencial na vida dele, que gera nele esse desconforto, essa sociedade medíocre, essas pessoas que estão aí se matando, roubando umas às outras. Então, desde antes do caderno, tinha um desgosto do Light, né? Tanto que ele também tinha um senso de justiça muito próprio, ele já queria ser policial bem antes, né? Então, quando você dá as ferramentas e os meios, né, para essa pessoa que, agora eu posso fazer, né? Eu posso erradicar o mal do mundo. Ele começa a ter ali quase que um endeusamento, um senso de que eu sou um messias, eu sou um salvador, um protetor dos inocentes. E ele acredita mesmo, como fielmente, que a palavra dele, eu vou ser o Deus do novo mundo. Ele não quer ser só um ser humano, um herói, não. Ele quer ser o Deus do novo mundo. Exatamente. Isso é colocado, escancarado. Ele fala isso pro Ryuki, que ele quer ser um Deus novo. E que, inclusive, ele não acredita nem em inferno nem em céu. Ele fala no começo da obra que isso são invenções de seres humanos. Mas mesmo ele falando isso, tem uma controvérsia na fala dele que é interessante. Ele fala que não existe, mas ele quer ser um deus. Verdade, né? É bem interessante a gente pensar essa controvérsia do Light. É um personagem que tem muita camada, antes mesmo do caderno. E pós o caderno, acredito que muita coisa deixou transparecer daí. Acho que a gente conheceu o verdadeiro Light ali. O verdadeiro ego dele ali preso. Verdade, porque curioso essa fala sua, né? Não tinha pescado isso, hein? Isso foi bom ainda, porque ele tem uma questão ali, né? Antes ele queria fazer a justiça, agora não, agora ele é a justiça. Né? E o que acontece na prática? E é muito comum a gente ver isso também em perfis de narcisistas, né? Gente, cabe dizer uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, porque o termo narcisismo criou uma generalização muito grande, né? A pessoa que é narcisista, ela não sabe. Às vezes parece que a gente coloca essa pessoa como esse nato manipulador, como um vilão. Inverte o jogo, mas a verdade é que a pessoa ela não sabe. Ela não percebe que ela age dessa forma. Dito isso, com o Light acontece uma coisa parecida com a justiça, que antes ele matava quem era culpado. Agora ele faz uma associação de quem discorda de mim tá errado, logo canetada, deve morrer. Sim, estão interferindo nos planos de Kira, ele fala. Como teve vários casos, como no começo mesmo, o Ray Pember, investigador, a esposa dele, a Naomi Missora, chegou mais perto.
foi que chegou mais perto, é bem interessante. Eu queria ter visto mais dela, aproveitando. Se ela chegasse ali, pelo menos, a encontrar com ela, eu acho que o Light tava bem ferrado ali. Tá. Mas é um personagem que os dois são inocentes, e o Light não pensou sobre eles serem inocentes, não. Eles estão interferindo nos planos de Kira, só isso. Sim, e se é diferente de mim, tá errado. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum nos narcisistas, né? E qual que é outro ponto mesmo, meu amigo, que a gente vai falar? É manipulação, né? Isso, manipulação. Que o Light, ele faz isso muito bem, né? Racionalmente e às vezes até naturalmente, né? Ele é essa figura desse sujeito carismático, bonito, inteligente. Então as pessoas olham ele com uma certa admiração naturalmente. E ele começa a ver as pessoas como peças. Para ele é um jogo de xadrez. Gigantesco. Gigantesco. A missa mesmo, ele manipula muito a missa. O tempo inteiro. E outra pessoa tacada, Kiyomi tacada. E depois é na segunda parte de Death Note que ele manipula ela, tanto que ela se mata, destruindo as provas do Death Note e matando o Melo, né? Quem assistiu o anime vai saber. Mas a gente... spoiler aí, né? Mas a gente pensa, o anime é de 2007, né? Eu quando assisti, acho que tinha uns 14. Não tem como alguém não ter assistido Death Note. Eu acho que é o primordial pra quem gosta de anime, ele é o Death Note. Então isso aí não tem como a gente evitar, né? Mas a gente percebe que a manipulação tá escancarada, né? Só que eu queria citar outra coisa lá pro final do anime, que as pessoas estão com medo de Kira. Você viu como ele se tornou? Ele se tornou essa figura, mas uma figura que talvez cause muito medo nas pessoas. Na internet mesmo, mostrando ali, eu vou escrever o seu nome. E se a pessoa escreve o nome de uma pessoa assim por ter raiva, mas é uma pessoa inocente? Vai lá o Kira e... Verdade. Viu que perigo que é? E as crianças mesmo, eu lembro, tem um take do anime falando uma criança para outra, eu vou escrever o seu nome na internet e o Kira vai te matar. Sim, é verdade. E fazendo um paralelo, né, com uma coisa do mundo real, né, a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, né, as pessoas viviam com muito medo, porque até então, longe de questões religiosas aqui, tá, gente, isso é um fato histórico, tinha-se, a igreja pregava com essa noção de um Deus punitivo, que está te olhando, e os pecados que você comete o tempo inteiro, você vai arder no fogo do inferno. E o Kira, em alguma medida, ele começa a tomar essa posição para as pessoas. As pessoas começam a ter medo dele. No começo depositavam esperança, mas depois começa a ter um medo do que o Kira está virando, né? Porque ele se tornou essa imagem punitiva. Sim, e acaba envolvendo questões políticas também na obra, questões com dinheiro, aí já entra o L, então tem muitas questões, muitas camadas que foram exploradas. Eu gosto de Death Note porque ele explora muito bem essa questão da religião, e ele explora também a política, a moral, o ego, quem tá errado, quem tá certo. Então ele explora e ele consegue desconstruir o personagem. Então, no final ali, o Light, na verdade no anime isso, né? No anime, às vezes, tenta passar uma impressão de que ele se arrependeu. Ela tenta dizer, não, ele se arrependeu. Mas a gente sabe que, no fundo, ele não se arrependeu. Porque quem lê o mangá no final aí, já sabe que é totalmente diferente. Sim, é verdade, bem lembrado. Porque tem uma frieza nele muito grande, né? Realmente, eram tudo peças. Meu pai tá... Bem lembrado, bem lembrado. Não tem problema. Bem lembrado. Relacionamento amoroso. Não preciso. E você lembra da morte do pai dele? Cara, eu lembro mais ou menos. Então, na morte do pai dele é algo bem marcante, porque o pai dele tá morrendo. E o que o Light tá pensando? Ele tá pensando em matar o Melo. Então ele fala pro pai dele, utilize suas últimas forças para você matar o Melo. Porque o pai dele já tava com o olho de Shinigami, já tinha visto o nome do Melo, né? Só ele que sabia o nome. Então ele queria que o pai escrevesse o nome. Ele não tava se importando se o pai dele ia morrer. Olha o nível ferramenta. É uma ferramenta, o nível de frieza dele. Ele chegou num nível de frieza muito grande, então desconstruiu muito o personagem. Cabeças viram degraus pra ele. Né? Exatamente. E vem a fatídica teoria. Essa é verdade, hein? A fatídica teoria do Shinigami, que ele virou um Shinigami. Será que virou? Eu tenho uma ideia na minha cabeça que tem a ver com o senso de justiça do Light também, né? Ao meu ver, ele perdeu o senso de justiça no decorrer da obra. Mas se ele realmente tivesse esse senso de justiça, né?
depois que ele morreu, se ele virasse um Shinigami, o que ia parar ele? Ninguém. Então, é uma boa... por que ele não continuou? Uma boa teoria, assim, agora, né, não teria como prender ele, né? Como é que o pessoal vai lá pro mundo Shinigami? Não vai, né? Então, por que ele não continuou? Né? Será que era ele mesmo? Ou então será que ele nunca teve esse senso todo de justiça, né? É uma teoria que está pendendo bastante tempo, né? Mas... Sim, bastante. Eu lembro que quando eu era moleque, né, eu vi um vídeo no canal do YouTube, não vou lembrar o nome, eu lembro que era 2 rapazes, eu até comentei, assim, né, bom, mas faz todo sentido lá, que virar um Shinigami, porque é dito, né, que quando ele morresse, ele não ia nem pro céu, nem pro inferno, então... e o reino de Shinigami está onde? O vazio, né? Seria um vazio. Então faria todo sentido, a obra ainda faz o favor, né, de colocar o Shinigami com um traço parecido com ele, o cabelo, um certo olhar ali penetrante. Parece que é uma provocação da obra, com né? certeza, pra cutucar a gente. E eu vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês, talvez muita gente saiba, não sei se você sabe, tem um anime chamado Death Parade, em que ele fala sobre pessoas que morreram e foram pro outro mundo. E num desses takes aparece o Light Yagami. Nossa, sério? Sim, uma curiosidade para vocês aí. E vou deixar também aí uma pergunta, o que vocês acham da teoria do Light Shinigami, se ele continuaria ou não, como você falou. Comenta aí embaixo, pessoal. E aproveite e se inscreve no canal e deixa aquele like, comenta quais temas vocês querem ver aqui no canal.